Olá, essa é a minha primeira entrevista para o blog e como um convidado especial para inaugurar não só um candidato à presidência da República, mas uma pessoa que, inclusive hoje, um jovem de 80 anos, transforma corações e mentes, uma verdadeira referência para nós da esquerda no Brasil, Plínio de Arruda Sampaio. Muito bom dia, muito boa noite, não sei. Bom, Plínio, dando início, né, uma coisa que vai ser um pouco usual, um pouquinho da sua trajetória, né, na política, né, desde o democrata cristão e as transformações até chegar no PSOL. Olha, quando eu comecei, aos 20 anos de idade, existia o Partido Democrata Cristão, que não é este partido do Emael aí, não. Era um partido formado por cristãos sociais. Como eu fazia parte da Juventude Universitária Católica, eu tinha um compromisso social muito claro. Então eu entrei na juventude do Partido Democrata Cristão e ali eu fiz, de certa maneira, uma carreira política, porque eu passei logo a dirigente e depois a deputado federal por esse partido. Em 64 eu relatei o projeto da reforma agrária do presidente João Goulart, eu dei um parecer favorável, isso irritou profundamente os militares, e na primeira lista de cassados eu fui cassado. Então perdi o meu mandato, tive que me exilar, fiquei 12 anos no exílio, parte no Chile, parte nos Estados Unidos. E depois voltei, aí estava se fundando o PT, eu entrei para o PT, fiz o estatuto do partido, o primeiro estatuto do partido, depois eu fui eleito deputado federal e depois deputado constituinte pelo partido. Em 90 eu fui candidato a governador do partido, aqui em São Paulo. Eu comecei a me desentender com a linha do partido a partir de 94. E a situação ficou bastante grave em 98, na candidatura 98, porque eu achei que era um absurdo abrir daquele jeito e, enfim, perder a substância socialista do partido. Essa crise estourou quando eu disputei a presidência do partido e percebi que não tinha condição de ganhar porque eles trazem o pessoal da curriola, como é que eu direi, do cercado eleitoral, do curral eleitoral. Aí eu vi que não tinha chance nenhuma e como isso não é democrático, eu saí do partido. Aí fundei o PSOL, fui candidato a governador pelo PSOL em 90, não fundei o PSOL, perdão. Eu ajudei a crescer, porque a fundação eu não estava no partido. Mas ajudei a crescer, fui candidato a governador em 90 e agora estou de novo disputando, desta vez, a presidência da República. Bom, Plínio, comentou sobre a formação do PT e processo de degeneração. Mas em 78 havia, antes um pouco da formação dos demais partidos políticos, ainda na época do bipartidarismo, houve uma eleição em que havia uma proposta da criação do novo Partido Socialista, do qual inclusive participou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O que deu errado ali, exatamente? Deu errado o Fernando Henrique Cardoso. Ali o que deu errado foi o Fernando Henrique Cardoso. E nós combinamos o seguinte, durante o exílio, isso foi muitos anos, não pensa que foi 78 não. Durante todo o exílio nós fizemos um seminário na minha casa sobre o Brasil. O que tinha acontecido, como é que a gente voltaria, como é que a gente reestabeleceria um partido socialista de verdade no país, etc. Todo mundo participava. Bom, ficou combinado o seguinte, 3 coordenadores, o Almino, o Fernando Henrique e eu. O Fernando Henrique veio para o Brasil antes, começou a organizar aqui. Quando eu cheguei e o Almino chegou, nós nos juntamos e corremos o país. Fundar um partido socialista, popular, democrático, a partir da base. Naquele tempo a base de igreja estava toda, então nós tínhamos de base sindical, fortíssima, com Lula, com todo mundo. Bom, fizemos uma combinação. Fernando, aqui é o seguinte, você se lança candidato na sublegenda do Montoro. E se você passar de 1 milhão de votos, é uma base suficiente para a gente lançar o partido. Ah, combinado. Fomos para a campanha. Eu coordenei a campanha dele. Eu, o Almino e ele. Pois bem, ele passa para 1.200.000 votos. Aí a primeira entrevista dele, todo mundo louvando, o jovem sociólogo que teve essa votação magnífica, ele
Seguinte, olha, não é hora de fazer divisão. É hora de somarmos todos no MDB, fazermos uma corrente lá dentro, porque é um partido democrático. Aí eu liguei para ele, falei, ó, Fernando, desci do bonde. Eu com isso não vou, porque não foi o combinado. O combinado é que nós íamos lançar um partido. Não, Plínio, mas não tem condição. Tem condição, sim, senhor. Então, até logo. E fiquei tão triste, que eu fui embora para a Europa. Eu tinha um convite para fazer um trabalho na ONU, falei, quer saber, vou aceitar. Aceitei, fui lá para meditar, para rever, para ver o que eu ia fazer, porque estava em estaca zero de novo. Zero. Você fica 12 anos no exílio pensando no partido, você vem e é zero. Aí eu falei, nossa senhora, como é que vai ser isso? Bom, nessa hora me telefona o Zé Álvaro Moisés, que naquele tempo era PT, disse, olha, o Lula pediu se você pode fazer o esboço do estatuto. Eu falei, pois não. Aí voltei para o Brasil animado, fiz o esboço do partido e entramos, aí logo em seguida, para o PT. Como não poderia deixar de ser uma campanha presidencial, um tema o qual é muito usual nas suas falas e no seu trabalho, reforma agrária. Como seria a reforma agrária no governo Plínio de Arruda Sampaio? Olha, a reforma agrária, na verdade, é uma reforma no capitalismo, uma reforma estrutural do capitalismo. O ponto básico da reforma agrária, que seria feita por um partido socialista como o PSOL, é uma reforma agrária radical. Ela faria o seguinte, todas as propriedades acima de 500 hectares passam a ser suscetíveis de desapropriação para ser repartida e entregue a trabalhadores rurais sem terra. Então, hoje não. Hoje a propriedade pode ter o tamanho que tiver. Se ela for produtiva, não pode desapropriar. É um absurdo, porque aí não tem terra para entregar aos camponeses. É por isso que tem tanta gente acampada por aí, e é por isso que, periodicamente, o MST precisa fazer uma ocupação, para ver se consegue fazer com que o governo desande um pouco e lhe dê uma terra. Então, numa eventual administração do PSOL, a reforma agrária será feita imediatamente em todas as propriedades acima de 500 hectares. Nós temos visto a educação no Brasil, acho que desde a década de 60, daquele bendito acordo MEC-USAID, né? Cada vez mais ela vem sendo diminuído o investimento em educação, principalmente em educação de base, vem se massificando algumas matérias em detrimento da formação da pessoa. No governo do PSOL, o que mudaria? Como seria no governo do PSOL? Proposta para a educação no Brasil. Nós estamos discutindo a proposta, nós ainda não fechamos a proposta. Se prevalecer o meu ponto de vista, porque isso é democrático, vai ser o partido que decidir. O que o partido decidir, eu vou defender. Mas enquanto não tem decisão, eu estou procurando influir nos companheiros para que aceitem o seguinte ponto. A educação tem que ser estatal. A educação tem que ser pública. Ninguém pode ganhar dinheiro, fazer negócio com a educação. Ninguém pode ganhar com o serviço de educar um outro brasileiro. Então, será um serviço público, como um colégio estadual. E toda a verba vai para a escola pública, para que ela seja gratuita e, sobretudo, para que ela possa dar uma educação igual para todos. Então, uma carreira só de professor no Brasil inteiro, de tal maneira a igualar os salários. E um professor lá do Piauí, um professor lá do Amazonas, um professor do Rio, um professor de São Paulo ganham a mesma coisa. Para assim possibilitar que existam escolas de boa qualidade em todo o Brasil, de tal maneira que todos os meninos e todas as meninas saiam qualificados, saiam preparados para enfrentar a vida, a profissão e a cidadania e a participação na vida pública. Essa é a nossa proposta para a educação. Eu ia pedir para encerrar as suas considerações finais e uma mensagem para quem vê a entrevista, assistir a entrevista, não só para a militância do PSOL, mas para todo mundo que tem esse desejo de justiça social e a implantação do socialismo no Brasil. A minha mensagem é a seguinte: não há liberdade sem luta, não há independência sem luta, não há autonomia sem luta. De modo que nós vamos para uma campanha de luta. E eu queria deixar essa mensagem a quem se considera um lutador, a quem não entregou os pontos,
a quem não aceitou o que está aí e acha que deve lutar para mudar. Eu queria, nesse momento, deixar uma mensagem também para esse blog, para esse site importante, para esta publicação eletrônica do Carlos Renato, que é carlosrenato.blogspot.com.br. Se vocês forem lá, vocês encontrarão sempre uma mensagem nossa, porque esse é um site que me apoia e realmente é um que está lutando para implantar uma verdadeira democracia socialista neste país. Muito obrigado a vocês pela atenção.